dia. Bom dia, estamos aqui em casa, assim como você está na sua casa, e estamos assim distantes, mas muito próximos no coração e unidos em espírito e em verdade. Queremos adorar a nosso Deus, queremos também assim ouvir a palavra que Ele tem para nós hoje. E hoje é o primeiro domingo do mês, nós vamos ter a Santa Ceia, então você pode já preparar os elementos e deixar aí pertinho de você, e logo depois da mensagem nós vamos celebrar juntos a ceia, ok? Então vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para este momento. Senhor Deus, nós te louvamos por esse novo dia. Te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam sobre nós nesta manhã. Te louvamos pelo teu cuidado, pela tua fidelidade constante nas nossas vidas, por mais uma semana. Senhor, e obrigada porque mesmo nos momentos de lutas, de dores, de perdas, como foi essa semana, uma semana de perdas dolorosas, mas o Senhor esteve conosco e somente por isso estamos aqui hoje, porque o Senhor tem nos sustentado nos dias difíceis. O Senhor é o bom pastor que cuida de nós, que nos guarda, que nos sustenta. E nós queremos, Senhor, mais uma vez renovar a nossa confiança em Ti. E queremos oferecer este culto ao Senhor, em adoração e em gratidão a Ti. Então fica conosco e fala conosco nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1 Pedro 3,12 fala assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Sim, nosso Deus ele está atento, com os olhos bem abertos para todos nós e os ouvidos também atentos para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Ele sabe muito bem as nossas necessidades. Ele sabe melhor do que nós o que necessitamos. E assim possamos também louvar nosso Deus, adorá-lo agora, e vamos então adorá-lo com esse cântico, lindo cântico. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus do
Deus, o impossível. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Ó Deus, recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Louvamos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor, pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor. E agora, Deus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ó Deus, dá-nos essa palavra, que ela possa cair em terreno fértil e possa germinar em obediência, Senhor, e louvor a Ti. Nós te pedimos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria estar com vocês nesta manhã, depois de um bom tempo, não é? Já são 6 meses de quarentena, quem podia imaginar essa situação? Mas pela misericórdia de Deus estamos aqui e esperamos que em breve São Paulo entre na fase azul e a gente possa ir retornando aos poucos às nossas atividades presenciais. Então, é uma alegria mesmo poder estar juntos nesta manhã e podermos compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar e vamos pedir a sua direção para esta hora. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque hoje é o dia do Senhor. Dia que podemos fazer uma pausa na nossa rotina, podemos voltar todo o nosso coração para o Senhor e podemos agora também nos reunir em torno da Tua palavra. Senhor, muito obrigada. Fala conosco, fala aos nossos corações, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, tira todas as distrações e que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para ouvir e responder ao Senhor dignamente. Oramos assim e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bem, hoje eu quero reler com vocês uma história bem conhecida dos evangelhos. A história dos discípulos no caminho de Emaús. É uma história muito lida na época da Páscoa para falar sobre a ressurreição de Jesus, mas hoje eu queria reler essa história sob uma outra ótica. A ótica do sofrimento que aqueles discípulos experimentaram depois de presenciar todos os acontecimentos envolvendo a morte e a paixão de Jesus. Seu amigo,
O mestre, com quem haviam caminhado por cerca de 3 anos, havia sido preso, humilhado, açoitado cruelmente e por fim morto numa cruz. Tudo isso havia sido tão traumático que eles decidem desistir de tudo, acham que é o fim de toda aquela história e decidem voltar para casa. Esse é o contexto dessa história. E eu penso que meditar nela pode nos ajudar a refletir um pouco também sobre esse momento que estamos vivendo, essa tragédia global que se abateu sobre o nosso mundo e esse tempo ainda de muita angústia, de dor, de perdas, de luto, de medos, e pensar como estamos lidando com tudo isso, como aqueles discípulos lidaram com essa realidade do sofrimento e também como Deus se manifesta nessa história para trazê-los da sua dor, da sua frustração para uma nova experiência de alegria e de gratidão. Uma história muito linda e eu quero convidá-los a lermos esse texto. Está lá em Lucas 24, se você tem uma Bíblia aí, pode abrir, vamos ler lá, vamos ler a partir do verso 13. Primeira cena aqui, caminhando de volta para casa. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então, como eu disse, eles estão tão desolados com tudo que havia acontecido que decidem ir embora. E é nesse contexto que a história acontece, 11 quilômetros de distância entre Jerusalém e Emaús, um longo caminho, estão indo a pé, e alguns sentimentos se destacam aqui. Primeiro, eu vejo uma profunda tristeza pela perda do seu amigo e mestre. Eles estão de luto, assim como nós também estamos todos de luto neste momento. São mais de 135 mil vidas perdidas por causa da Covid. E na nossa comunidade também nós temos mais de 10 famílias que perderam entes queridos nesse período. Também é um período de luto para a nossa comunidade. E somente nessa última semana, eu posso mencionar, todos nós choramos e lamentamos com a perda do pequeno Joaquim, de apenas 8 meses. Alguns acompanharam essa história. Choramos também com Pedro e Anice pela perda de 2 cunhados em uma única semana, 2 perdas profundamente dolorosas e muito abruptas. Sentimento de tristeza, sentimento de frustração daqueles discípulos. Mais tarde no texto nós vamos ver que eles falam para Jesus: nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, mas já é o 3º dia desde que tudo aconteceu e nada. Então o sentimento de quem havia deixado tudo para trás por uma causa e essa causa dera em nada. E talvez haja pessoas aqui me ouvindo também com uma grande frustração, porque tudo que você investiu nesses últimos anos foi interrompido ou mesmo naufragou devido a essa crise que está aí. Quantos planos interrompidos, quantos projetos pausados e um enorme sentimento de frustração. E mais difícil do que tudo isso, eu vejo um sentimento também de desesperança. Eles já não conseguiam crer e nem esperar em nada. A dor e a frustração eram tão grandes que eles desistiram de tudo, jogaram a toalha. E a ironia é que eles decidiram ir embora de Jerusalém exatamente no dia em que Jesus ressuscitou. Eles nem sequer esperaram algumas horas mais para checar se o que aquelas mulheres haviam dito era verdade e decidem ir embora. Porque com a morte de Jesus morre também o sonho do reino, morre a esperança. Muito triste isso. Talvez alguns estejam se sentindo assim também, tão desesperançados, com tantas dificuldades, que pensem em desistir de tudo, desistir da igreja, desistir do casamento, desistir de Deus, desistir de si mesmos. E se fôssemos resumir toda essa experiência numa única palavra, eu usaria a palavra perda. Penso que ela descreve bem o que estamos vivendo nesse ano. Tantas perda de vidas humanas, sem dúvida a mais dolorosa de todas,
mas também tantas outras perdas. A perda do trabalho, como é difícil para quem estava acostumado a sair de casa para trabalhar todos os dias, não ter trabalho. A perda da renda, a perda da segurança por conta de toda essa instabilidade, a perda do bem-estar por conta das doenças físicas, outras doenças, não apenas Covid, e emocionais. Abrindo um parênteses novamente, também temos nos preocupado com várias pessoas da nossa comunidade com enfermidades graves, familiares também com enfermidades graves. E essa é uma perda do bem-estar. A perda do convívio, da comunhão por causa do isolamento social tão prolongado, uma perda difícil para os nossos idosos, não poderem conviver com seus netinhos, brincar, a perda do convívio com os familiares, com os amigos, com os irmãos da igreja, a perda do convívio na escola para as nossas crianças e adolescentes, a perda das festas e das celebrações. Esse ano vai ficar marcado como o ano em que não pudemos nos reunir para celebrar, para dar abraços e comemorar datas importantes. Tantas perdas. Como vamos lidar? Como estamos lidando com tantas perdas? Vamos reclamar, ficar ressentidos, deprimidos, vamos nos revoltar, vamos tentar fugir, nos dopando com álcool, com drogas, com televisão em excesso, ou vamos enfrentar de frente com fé e coragem. Como diz o nosso amigo Luca, enfrentar a brutalidade dos fatos. Ele sempre dizia isso para nós nas nossas reuniões, quando estávamos trabalhando juntos. Como você tem enfrentado as suas perdas neste ano? A reação daqueles discípulos foi desistir de tudo, eles não conseguiam mais crer. E assim estão voltando, tentando retornar à sua vida antiga. Porém, algo acontece no caminho que muda essa trajetória. Então veja lá no verso 15, segunda cena, Jesus se aproxima. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Isso é incrível. Enquanto eles caminhavam cabisbaixos, Jesus vem ao encontro deles na estrada. É incrível isso porque Jesus podia ter ficado lá em Jerusalém e podia ter ido ao templo para se apresentar para as autoridades, para os líderes religiosos e mostrar que ele estava vivo. Mas não, ele vai ao encontro de 2 discípulos anônimos, incrédulos, que haviam desistido de tudo, e estão voltando para casa. Isso se chama graça, graça pura de Deus, Deus que não desiste de nós, Deus que nos persegue, né? É interessante porque 3 anos antes eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus, mas é agora Jesus é que deixa tudo para segui-los e para persegui-los e para mudar aquela trajetória. Porém, aqueles discípulos não o reconhecem, seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo, por alguma razão. Talvez porque Jesus estivesse um pouco diferente após a ressurreição, talvez porque eles nem sequer olharam direito para aquele estranho que havia se aproximado deles e não o reconhecem e continuam caminhando. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus caminha em silêncio com eles por algum tempo. Não sabemos se por alguns minutos, 10, 15 minutos, meia hora. Jesus caminha sem pressa e Jesus ouve a conversa daqueles discípulos. Conversa que mais se parecia a um lamento. Eles estão recordando, tentando entender tudo o que havia acontecido, lamentando toda aquela história. E Jesus simplesmente ouve. Ele não dá uma bronca, ele não chacoalha os discípulos e diz: por que vocês estão aí tão chorosos e reclamando? Não, Jesus simplesmente ouve em silêncio e acolhe a dor e a frustração daqueles 2 discípulos. Quanta empatia para com a dor e o sofrimento deles. Quanta sensibilidade, solidariedade. E se Jesus faz isso com aqueles discípulos, ele faz isso conosco também.
Ele também acolhe o nosso lamento e a nossa dor. Mas lamentar para nós é algo difícil, parece falta de fé, não é? Ficar chorando, falta de espiritualidade. E além disso, vivemos numa sociedade extremamente irracional que diz que precisamos ter o controle de todas as nossas emoções o tempo todo, que chorar é sinal de fraqueza. E aí então engolimos o choro, nos fechamos em nós mesmos, e isso traz consequências negativas para a nossa vida emocional e espiritual. Mas chorar, lamentar as nossas perdas está longe de ser sinal de fraqueza ou de falta de fé. Ao contrário, chorar é sinal de que estamos saudáveis, de que tudo está certo conosco. Temos que aprender a chorar, a ser capazes de dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu sinto falta. Senhor, eu não entendo. Não foi bom tudo isso que aconteceu. Está difícil, Senhor. Em Eclesiastes 3 nós lemos que há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de chorar. Esse é um tempo de chorar. Mateus 5 também nos diz que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Serão consolados aqueles que choram, aqueles que se permitem chorar. E Jesus acolhe o nosso choro e chora conosco, como ouvimos na história da morte de Lázaro. Há espaço, então, para lamentar e para chorar as nossas perdas. Nós precisamos fazer isso se queremos superá-las. Não há outro caminho. Mas, seguindo adiante na história, não podemos também ficar para sempre chorando. É preciso seguir adiante. A vida segue. E aí vamos ver o que acontece na última cena que eu quero destacar com vocês. Chega um determinado tempo que Jesus começa a puxar conversa com eles. Começa um diálogo e ele faz uma pergunta no verso 17. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles param com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele responde meio irritado: Como assim? Você não leu o jornal? Você está tão por fora de tudo que nem sabe o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus pergunta: Que coisas? Jesus está claramente usando sua pedagogia aqui amorosa para extrair deles, para que eles falem aquilo que está angustiando seu coração. Claro que Jesus sabe. E aí então eles falam e derramam de novo todo o seu lamento e sua frustração e contam toda a história do que havia acontecido. E aqui Jesus então muda o tom da conversa. Vou pular lá para o verso 25. E Jesus dá uma bronca neles nessa hora, uma repreensão, mas muito amorosa. Jesus vai falar lá no verso 25. Jesus faz uma repreensão e diz: Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Ó nécios e tardos de coração. O que significa isso? Nécio significa embotados de percepção e atrasados nos seus sentimentos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não sincronizaram o mundo emocional de vocês com a história. Sabe, quando um vídeo não está bem sincronizado, a gente tem visto muitos vídeos, né, na internet esses dias, sabe quando não está sincronizado e aí o som não bate com a imagem dos lábios, está desincronizado. Imagem, áudio e imagem. É o que está acontecendo, não está sincronizado ali o mundo emocional deles com a história. Vejam, eles estão diante do Cristo ressuscitado e não conseguem tirar proveito desse encontro porque o tempo, o time da história não está sincronizado com o time da alma. A história já os colocava no domingo à tarde, mas a alma deles tinha ficado presa aos sentimentos da sexta-feira da crucificação. Embora fosse domingo da ressurreição, a alma deles é vítima de um atraso, está presa à dor e à frustração.
Eles não conseguiram acompanhar o ritmo da ação de Deus na história e ficaram cativos da depressividade dos dias anteriores, de um evento que teve para eles uma interpretação fulminante e destrutiva. Por isso Jesus tem que falar duro com eles. Vocês são embotados, os sentidos de vocês estão amortecidos e a alma de vocês se atrasou, parou no tempo e no espaço. Jesus tem que falar duro para trazê-los à realidade. Vamos dar uma pausa aqui para refletir sobre isso, porque penso que com certa frequência a nossa alma também se atrasa em relação aos passos e às ações de Deus na nossa história. Podemos dar a isso o nome de síndrome de Emaús. E eu volta e meia vejo pessoas vivendo essa realidade. São pessoas que ficaram presas às lutas e dores do passado e não conseguem se libertar disso. Gente que se vestiu de luto e se nega a tirar essa roupa. Gente que foi tocada por uma tragédia e não consegue esquecer essa experiência e repete, repete, repete. Alguém que foi abandonado numa relação afetiva e passa o resto da vida dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, sou desprezado de todos. Síndrome de Emaús tem o seu correspondente no Brasil, na Carolina. Sabe aquele ditado que diz: o tempo passou na janela e só Carolina não viu. E aí quando a alma se atrasa, Deus aparece, a gente não vê, faz perguntas e a gente responde irritado, tenta trazer a gente à realidade, a gente pensa que ele é o alienado. Mas em Emaús, estamos sendo chamados a ressincronizar, a reatualizar a nossa alma com as ações de Deus. Mais uma observação aqui, voltando no texto lá, quando Jesus faz a pergunta sobre o que vocês estão conversando, eles respondem irritados, e aí Jesus pergunta pela segunda vez: quais são as últimas notícias? Contem para mim. E eles contam a história da sexta-feira. E Jesus diz: vocês estão enganados. Tem uma última notícia. As portas da tumba se abriram e eu saí ressuscitado. Essas são as últimas notícias. Então, em Emaús, Jesus evoca para si o direito de nos contar as últimas notícias. Esqueça as notícias que você acha que sabe. Pode ser que você esteja lendo o jornal velho, amarelado. Pode ser que você seja colecionador de álbuns antigos e trágicos. Dê a chance de ele introduzir os fatos novos, de falar das notícias de hoje que aconteceram hoje cedo. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essas são as pessoas mais felizes, as pessoas que todos os dias buscam reatualizar o sentir com a fé. Porque se nós estamos presos naquele sentir e no luto e na dor, nós não conseguimos nos apropriar daquilo que Deus está fazendo hoje na nossa vida. Os discípulos finalmente conseguiram fazer isso. Após escutar atentamente a explicação que Jesus lhes faz das Escrituras no caminho, e eles sentem o coração ardendo enquanto Jesus faz isso. Notem que o coração lhes arde enquanto Jesus lhes explica as Escrituras. Não foi depois, enquanto. Mostrando para nós que enquanto lemos as Escrituras com essa atitude de atenção e de escuta atenta a Ele, nosso coração arde, Ele também fala conosco e então os horizontes se abrem, a névoa se esvai e nós conseguimos enxergar claramente, mas nós precisamos escutar, precisamos atentamente ouvir aquilo que Ele nos fala. Eles fazem isso e o ápice dessa experiência se dá quando eles convidam Jesus para ficar com eles e durante a refeição os seus olhos se abrem e eles reconhecem a Jesus. E então é o momento em que eles sincronizam, sabe? Quando você sincroniza a estação do rádio, para o ruído e você ouve claramente. Então eles finalmente compreendem que aquilo que pensavam ser um fracasso era nada mais do que o plano divino de trazer a salvação a toda a humanidade.
A morte que lamentavam era real, sim, mas era uma morte que inaugurava uma vida ainda maior, a vida verdadeira. Uma nova perspectiva, novos horizontes. E nós, como podemos atualizar então os nossos sentimentos com as ações de Deus? Nós precisamos fazer aquilo que eles fizeram. Primeiro, deixar-nos acompanhar por Jesus nas estradas da nossa vida. Ele continua vindo ao meu encontro, ao seu encontro todos os dias e caminhando empaticamente ao nosso lado. Ele ouve o nosso lamento, o nosso choro, e precisamos procurar pelos sinais da presença de Deus que vem a nós todos os dias, de formas inesperadas muitas vezes, de formas as mais comuns, às vezes através de uma palavra de um amigo, de uma mensagem no WhatsApp, de um abraço virtual, de uma oferta de ajuda numa situação difícil. Ele continua vindo a nós todos os dias. Segunda coisa, convidá-lo a ficar conosco, assim como aqueles discípulos o convidaram. Fica conosco, Senhor. A noite já vem, fica conosco. Eles queriam a presença de Jesus. E nós precisamos também fazer como eles, aprender a orar todos os dias. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nesse tempo de ansiedade, de temor e de angústia. Nós precisamos de Ti. Fica conosco, Senhor. E por fim, aprender a sintonizar os nossos ouvidos para ouvir a Sua palavra. Nós precisamos da Sua palavra para enfrentar a brutalidade dos fatos, para enfrentar dias de temores e de angústia. Nós precisamos dessa palavra viva que faz arder o coração e que muda todas as coisas, que renova a mente e o coração e que traz esperança. Mas para isso é preciso ter a mesma disposição que aqueles discípulos de ouvir. Não se trata apenas de ler a Bíblia, mas de ouvir. E ouvir requer atenção, requer silêncio, requer uma postura interior de total atenção àquele que nos fala por meio da sua palavra escrita. Há esse espaço na sua vida diária para ouvir esta palavra. Então, finalizando, eu quero dizer que há espaço para lamentar, sim, e chorar as nossas perdas e as nossas dores. Mas lembre-se que depois de uma noite de choro, a alegria vem pela manhã. Deus não deseja que fiquemos para sempre presos àquela dor, por mais avassaladora que tenha sido. Ele pode fazer novas todas as coisas. Ele pode reescrever a sua história com fatos novos. E eu creio profundamente nisto porque eu já experimentei isto em alguns momentos da minha vida. Quando eu achei que era o fim da linha, Ele fez algo novo. Quando eu achei que eu não poderia me recuperar daquela perda, Ele me restaurou, me fortaleceu, pôs um cântico novo nos meus lábios. Só Deus pode fazer isto, porque somente Ele é o Deus da vida e da ressurreição. É o Deus que venceu a morte, venceu todos os poderes das trevas e da morte. E Ele caminha ao meu lado todos os dias para me trazer vida nova, para fazer algo novo na minha história todos os dias. Então a minha oração é essa, que Deus abra os meus olhos, os seus olhos, os nossos ouvidos, para vê-lo e para reconhecê-lo ao nosso lado, nas nossas estradas. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa Te ver e para que a gente possa discernir a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a atualizarmos o nosso coração com a Tua ação na nossa vida. Não deixe, Senhor, que fiquemos presos às lutas e dores do passado. Ajuda-nos, pela fé, a nos apropriarmos daquilo que Tu fazes hoje a nosso favor. Não deixe que sejamos repetidores das notícias de sexta-feira à tarde, da crucificação, mas coloca, Senhor, na nossa boca um novo cântico, a boa nova da ressurreição.
Este é um domingo de vida e de vitória. Coloca na alma de cada um hoje, Senhor, de cada um que está em luto. Coloca esse sentir novo. Abre os sentidos, tira o embotamento, tira a névoa, para que possamos te ouvir com clareza e te reconhecer quando os gestos do teu amor forem praticados, quando o pão for partido, quando o vinho for distribuído, quando a oração for feita, quando o louvor for cantado. Para que tudo em nossa volta, Senhor, nos lembre do teu amor e da tua insistência a nosso favor. Muito obrigada, Senhor, por este amor que nunca desiste de nós. Muito obrigada, porque tu és o Deus que transforma o nosso pranto em dança, a nossa tristeza em alegria. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Essa é a nossa oração nesta manhã. Só tu és a nossa esperança. Nós oramos assim e pedimos isto em nome de Jesus. Eu oro para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos passar agora para a ceia do Senhor e eu quero ler com vocês o final da história dos discípulos no caminho de Emaús, verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Que cena linda foi esta! Eu penso que Jesus também deseja entrar e ficar conosco. Ele deseja cear conosco, ter comunhão e oferecer-nos o pão e vinho. Pão que simboliza o seu corpo que foi partido por nós, vinho que simboliza o sangue derramado por nós naquela cruz. E ao comermos deste pão e bebermos deste vinho, nós não apenas relembramos o seu sacrifício na cruz por nós, como também nos alimentamos dele pela fé no nosso coração. E da mesma forma como este pão e este vinho que vamos beber, eles vão se tornar parte de nós. Assim também pela fé, quando nós nos alimentamos de Jesus, ele se torna parte de nós. Recebemos da sua própria vida em nós, da sua santidade, do seu caráter. Recebemos do seu poder, do seu amor, da sua compaixão, para que nos tornemos um pouco mais parecidos com ele. Então, vamos cantar uma música e vamos nos preparar assim para recebermos da ceia do Senhor. Este é o meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é o meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e come, e quando quiseres, faz em amor por mim. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos à tua mesa humildemente e nos achegamos com o coração agradecido, Senhor, por este gesto de amor, o maior gesto praticado na história, que nos fala da tua entrega por nós, do teu sacrifício por amor a cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, nós agradecemos e nós também consagramos agora estes elementos e pedimos, Senhor, que ao participarmos dele, possamos receber da própria vida de Jesus em nós.
Senhor, recebemos pela fé do Teu perdão, recebemos da Tua salvação, libertação para as nossas culpas, recebemos tudo aquilo que precisamos para a vida e para uma vida de piedade diante do Senhor. E nós pedimos, Senhor, nesta hora que Tu nos enchas com Teu Santo Espírito. Encha, Senhor, da Tua força, venha fortalecer aqueles que estão cansados. Levanta, Senhor, os abatidos, cura os enfermos do corpo, na alma, renova as esperanças daqueles aflitos, traz nova alegria, Senhor, no coração dos que estão entristecidos e enlutados. Ó Senhor, vem sobre nós e abre, Senhor, os nossos olhos. Assim como o Senhor abriu os olhos daqueles discípulos, abre também os nossos olhos para que possamos Te ver e Te reconhecer. E abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E capacita-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo para responder em submissão e obediência a tudo que o Senhor pede de nós nesta hora. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo nos diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos comer todos juntos. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Vamos beber juntos. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, abre também os nossos lábios para que possamos sair e proclamar a Tua ressurreição, a Tua salvação. Possamos anunciar a todos que há perdão e que há salvação em Cristo Jesus. Assim como o Senhor transformou o coração daqueles discípulos, e o Senhor transformou o seu pranto em dança. Também transforma, Senhor, o nosso pranto em dança. Traz nova alegria, novo entusiasmo. E abre, Senhor, os nossos lábios para falar das boas novas da Tua salvação. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam derramados sobre todos nós, de agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e uma boa semana para todos. Até a próxima.